Aê, agora ficou melhor. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo e com vocês? Tudo em ordem? Tudo em ordem, hein, gente? Sim! Ouviu um não aí, hein? Quem tá? Tá tudo ótimo aqui. Raquel, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, estou muito feliz. Ontem a nossa aula foi espetacular. Eu fiquei emocionado. Os alunos também, né? Após a aula, nós tivemos uma conversa e eles, assim, amaram. E eu agradeço mais uma vez pela participação. E agora, para conversar com essa rapaziada, com essa meninada, olha isso aqui, ó. Do ensino muito fundamental bom. Da Escola Estadual Barão de Ramalho, aqui na Zona Leste, bairro da Penha, São Paulo, SP. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de a gente vir trocar essa ideia, conversar com vocês e apresentar um pouquinho de um esporte diferenciado, contando um pouquinho da minha história também. E aí, Raquel, eu vou fazer a pergunta que eu sempre começo. Sempre começo as nossas aulas. Dá aquela introdução, Raquel. Quem é você, por favor? Bom, bora lá. Vou contar um resuminho geral. Eu sou atleta de rugby, atleta das Iaras. Participo da modalidade de Sevens e modalidade de Rugby 15. Já conquistei vários títulos pela seleção brasileira, dentre elas mais de 10 sul-americanos, um bronze no Pan-Americano, disputei a Olimpíada da Rio 2016, Tóquio 2020-21, Paris 2024, e nessa última agora que eu tive a honra de ser convidada a ser porta-bandeira, então representei o nosso país na abertura dos Jogos Olímpicos. Além disso, hoje eu ainda me mantenho como atleta, representando nossa seleção, sempre no objetivo de deixar o rugby no melhor ranqueamento possível, que esse ano foi onde a gente atingiu nossa melhor conquista, que foi o 10º lugar no ranking mundial. Acho que é isso. Já tem perguntas aqui na sala? Não. Ou ainda não? Chilmara tem? Vem cá, Chilmara. Vem cá. Fizeram uma pergunta... Ó, perguntaram a sua idade. Eu acho um pouco deselegante, mas... Não tem problema, não. Hoje, atualmente, eu tenho 31 anos. Faço 32 daqui a 2 semanas. Dá uma cartinha. Vem cá, Chilmara. Vamos lá. Então, quando você recebeu a notícia que você estava mal, isso te derrubou ou não? Tipo, não te derrubou, mas... Como posso dizer? O que você pensou mais à frente? Como seria isso? Na verdade, eu acredito que eu tenho muita fé e eu acredito que aí tudo tem um porquê de acontecer. E sempre as coisas elas acontecem como elas devem acontecer. E sempre isso deve sempre nos fortalecer ainda mais. Quando eu descobri o meu câncer, o diagnóstico de câncer, na verdade, ele veio por conta de uma lesão. Eu lesionei o ligamento cruzado anterior do joelho. Essa lesão no rugby, ela representa 9 meses afastado dos campos. Então, é a lesão que tem o maior tempo de recuperação para que a gente possa voltar a atuar. Já a lesão em si é uma coisa ruim, seja ela qual for, mas a gente sempre tenta ver as oportunidades que cada dificuldade traz. E foi desse jeito que eu encarei. Então, eu acabei tendo essa lesão, aproveitei a oportunidade para retirar um caroço que eu tinha na mama, e foi a partir daí que eu descobri o diagnóstico de câncer. E para mim foi essa a oportunidade que a lesão me trouxe, porque se eu não tivesse descoberto no início, talvez o tratamento seria muito mais invasivo. Quando eu descobri que eu precisaria me afastar ainda mais para que eu pudesse fazer esse tratamento, quimioterapia, radioterapia, que eu teria que realmente diminuir a intensidade, talvez até correria um risco de não poder mais jogar, eu levei muito isso como uma oportunidade. É uma oportunidade de eu conhecer meu corpo, conhecer minhas limitações, conhecer as pessoas que eu tenho ao redor de mim, e na verdade foi tudo muito incrível. Quando eu voltei na minha melhor composição física,
com maior índice de massa magra, massa muscular, né, e o menor percentual de gordura que eu já tive desde os 12 anos que eu sou atleta. Então, de todo o processo que eu tive que passar, eu voltei ainda melhor do que eu estava antes. Então, de todos os males, ainda foi para algo positivo, sempre se reinventando e voltando ainda mais forte. Raquel, hoje você está 100% curada? O câncer, infelizmente, ele ainda não tem uma cura, a gente não fala em cura. Ele está neutralizado. Eu fiz a quimioterapia e radioterapia para que ele fosse neutralizado. Como ele é localizado no externo, não tem como eu retirar o meu osso, porque ele é um osso que protege um órgão vital. Então, ele está completamente neutralizado e eu faço a cada 21 dias uma aplicação de medicação bloqueadora. Até, inclusive, hoje eu tenho consulta com a oncologista. A cada 3 meses eu faço toda a bateria de exames e está tudo em ordem. Eu tenho alta da parte oncológica, mas eu sigo em monitoramento. Perguntas aqui? Quantos anos ela começou com ele? Tá. Vamos lá. Então vou complementar a pergunta de vocês. Rebeca? Quando você começou a treinar, você sempre quis treinar esse esporte ou você já pensou em treinar outro? Na verdade, eu sempre tive o sonho de ser atleta. Desde que eu era muito pequenininha, desde criança, eu sempre tive o sonho de ser atleta. Eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade chamada Pinhalzinho, que hoje tem em torno de uns 18 mil habitantes, e eu sempre tive esse sonho, sempre falava para os meus pais que um dia eu ia ser atleta. Participei de diversas modalidades esportivas enquanto eu estava na escola. Eu competia em em tudo que era possível competir pela escola, eu competia. E lá em Santa Catarina a gente tem competições municipais que te classificam para micro-regional, que te classifica para regional, te classifica para estadual, te classifica para brasileiro. Então, eu participei em várias modalidades, sendo elas tênis de mesa, no atletismo, revezamento 4x75, salto em altura, joguei basquete, joguei futsal, futebol de campo, tentei jogar tênis de quadra, mas eu era meio ruim. Nesse eu não passei nem da fase municipal. Mas eu sempre pratiquei várias modalidades. E quando eu tinha 15 anos, eu tive uma oportunidade de fazer uma seletiva para jogar num clube profissional de futebol, o Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul. E fui morar, então, com 15 anos em Caxias do Sul, atrás desse sonho. Quando eu estava com 16 anos, eu tive uma convocação para um treino da seleção feminina sub-17 de futebol, mas infelizmente eu não pude ir no treino, porque eu acabei sofrendo um entorse de tornozelo e me cortaram da lista de treinos, mas eu sempre ainda tinha esse sonho de querer vestir amarelinha. Acabou que quando eu estava fazendo 18 anos, o Esporte Clube Juventude no futebol masculino acabou caindo para a Série B, ou Série C, eu não me lembro, e eles com corte de gastos cortaram o feminino. Aí eu já não tinha mais essa possibilidade de ser atleta, já estava ficando um pouco velha, e eu resolvi focar em outro caminho. Então eu quis me tornar uma profissional de referência. Eu entrei para a faculdade com bolsa de 100% pelo ProUni para estudar educação física e resolvi focar nos estudos. E foi quando eu estava na faculdade que um dia uma amiga minha falou: Raquel, me substitui num treino que eu não posso ir dar, de futsal. Fui lá, dei um treino de futsal, no meio do treino de futsal uma menina agarrou a outra, botou em cima do ombro e derrubou ela no meio da quadra. Eu fui: caraca, tu tá maluca? O que tu tá fazendo? Tipo, vai pensar na sua vida. E no final desse treino, essa menina veio me convidar para ir para um treino de rugby. E não conhecia a modalidade, eu nunca tinha ouvido falar de rugby, já estava com 19 anos. Aí fui para um treino, foi treino de contato, que é o tackle, de se derrubar, tava em Caxias do Sul, tava chovendo, barro, campo de lama, aí a gente treinou chute, tackle, deslizava na grama, no barro. Eu falei: caraca, esse é meu esporte, é isso que eu quero praticar. E foi aí que eu comecei a me dedicar ao rugby. Entrei para a seleção quando eu comecei a praticar rugby em 2011 e eu entrei para a seleção em 2012. Faço parte do grupo da seleção até hoje. Raquel, e como que é explica para a molecada, como que é o rugby? Como jogar rugby? É um pouco complexo eu explicar sem ter imagens ou um jogo para que vocês possam ver, mas basicamente a ideia do jogo é pontuar
e fazer o maior número de pontos possíveis para ganhar o jogo. Tu pontua chegando na área de gol do adversário. A gente joga no mesmo campo, que é o campo de futebol, então como se fosse a linha de fundo do futebol, a gente precisa passar a linha e apoiar a bola no chão. Isso é um try, que vale 5 pontos. Quando tu faz um try, tu tem direito a um chute de conversão. Aí, da onde tu apoiou a bola, tu pode ir para trás para pegar ângulo quanto tu quiser, para conseguir chutar por cima do H, que é a formação que fica a prolongação dos postes, como se fosse a trave do futebol, mas a prolongação dele forma um H. Se a bola passar ali no meio, valem mais 2 pontos. Então, cada vez que tu pontua, tu pode pontuar até 7 pontos. Além disso, outras 2 formas de pontuar é fazer um chute de bate-pronto para o H. A bola também precisa pingar no chão e passar por cima desse espaço. Isso vale mais 3 pontos. Pode ser feito de uma penalidade ou em jogo aberto. A ideia do jogo é avançar, ganhar campo, então, né, chegar na área de gol do adversário, e para impedir que o outro time faça isso, a gente derruba no chão. O contato só pode ser feito com a pessoa que está portando a bola, e uma regra importante, a bola só pode ser passada para trás. Então, sempre as pessoas, a linha de impedimento no rugby é a bola. Então, todas as pessoas que estão à frente da linha da bola, pensando no seu campo, estão impedidas de jogar. Só pode ter contato com a pessoa que está portando a bola. O que não pode, o que é falta. A gente só pode derrubar usando os braços e levando a pessoa ao chão. Nenhum contato acima da linha do ombro é permitido. E não pode bater, não pode empurrar, essas coisas todas são faltas graves, cartão e tu sai de campo. Acho que então, basicamente o agarrão, é isso. Perdão. O agarrão, então você está correndo para fazer o try, eu posso te abraçar e jogar no chão. Isso não é falta. Não, deve. Essa é a forma de tu parar o ataque adversário, abraçando e derrubando no chão. E não importa a intensidade, tem que ser dessa forma. Tem que ser. A velocidade que tu tiver tem que ser assim, tem que abraçar e derrubar. E você joga o rugby 7, né, de 7. As regras são semelhantes ao rugby de 15? As regras são basicamente as mesmas. Para os Sevens tem algumas variações e varia a questão do tempo. A diferença para vocês entenderem dos Sevens para o 15, os Sevens, que é a modalidade olímpica, são 7 jogadores para cada lado, jogado em 2 tempos de 7 minutos. O 15 são 15 jogadores para cada lado, com 2 tempos de 40 minutos. Então, o estilo do jogo acaba sendo bem diferente. O Sevens é um jogo muito mais rápido, veloz e dinâmico, e o jogo de 15 ele é um jogo muito mais estratégico. No rugby de Sevens, todas as pessoas fazem tudo. Tu tem posições específicas, mas todo mundo faz tudo o tempo todo. Todo mundo ataca, todo mundo defende, todo mundo precisa criar. No rugby 15 já tem mais funções específicas para cada posição. Então, tem pessoas que são responsáveis por carregar o time para frente, tem pessoas que são responsáveis por finalizar uma jogada, tem pessoas que são responsáveis por distribuir o jogo, por criar espaço. Então, acho que basicamente isso, mas de regra a regra, a maior diferença é o número de jogadores e o tempo jogado. Perguntas? Quem está em casa também, só levanta a mãozinha no Teams e bora fazer pergunta. O professor Marcelo está lá no 6º C. Professor Pleno está em casa também. A Chilmara vai fazer uma pergunta aqui, depois eu olho para vocês aí, tá bom, gente? Vai lá, Chilmara, vem cá. O que você sentiu quando, assim, foi você que pegou a bandeira do Brasil, para todo mundo ver, assim? Você sentiu a sua adrenalina, alguma coisa? A sensação de tu estar na abertura de Jogos Olímpicos é algo que é meio difícil explicar. É só você estando lá realmente para saber. É tipo uma mistura de orgulho com uma alegria sem tamanho, porque tu tá representando a cara do esporte do teu país. Até, não sei se vocês assistiram a abertura dos jogos, mas o que passou na TV foram 20, 30 segundos só de cada país. Nós que estávamos lá no desfile, o desfile todo durou mais de 1 hora. E durante essa 1 hora inteira, ao redor de todo o Rio, tinham arquibancadas. Aonde não tinha arquibancada, tinham pessoas nas casas, nas janelas, na sacada. Tinha gente até no teto de casa.
Então, a festa que a gente fez foi para comemorar e chamar todo mundo para torcer, desde o início do desfile até o final. Até quando o barco já virou para atracar, eu ainda estava lá na popa do barco, curtindo com a bandeira, aproveitando aquele momento, porque é com certeza uma experiência única. É bem difícil de explicar com palavras, é só estando lá mesmo para saber essa sensação que é. Lorena, vou na ordem que tô vendo aqui, tá? Lorena e Eduardo em casa são minhas alunas da escola particular. Eu enviei o link para eles, hoje estão presentes. Que legal, fico contente. Fique à vontade. Oi, então, a gente tem uma pergunta. A gente queria saber qual foi a dificuldade, toda a dificuldade que você teve até chegar aonde você está. Assim, é um caminho bem longo para se tornar atleta, principalmente um atleta de alto rendimento. Tem vários percalços no meio do caminho, que nem eu falei para vocês, eu sempre tive esse sonho de ser atleta. O primeiro grande desafio foi sair da casa dos meus pais com 15 anos de idade. Eu fui morar com a minha madrinha. Então, tu tá longe do pai e da mãe. Hoje em dia, tudo bem. Tem celular, tem chamada de vídeo, tem um monte de facilidades. Na minha época, ainda não existiam essas tecnologias, essa modernidade toda. Então, ficar longe até já existia o celular, claro, né? Mas não existiam ainda os smartphones. Pelo menos não era acessível para mim. Então, acho que a primeira grande dificuldade foi essa, ficar longe da família. Depois, quando o departamento feminino de futebol fechou, foi tipo meio que um tapa na cara, assim, pô, todo o meu sonho, tudo que eu investi, não deu certo, não vai, tipo, perdi todos esses anos da minha vida indo atrás de alguma coisa que não vai dar em nada. Mas aí, de novo, mudar e ver por outra perspectiva, as oportunidades que isso me criou. Quando eu entrei para o rugby ainda é um esporte totalmente amador no Brasil. Os únicos atletas que são profissionais são os atletas de seleção. Então, no início, quando eu comecei a jogar pelo clube, eu tive muito essa dificuldade financeira, de precisar comprar chuteira, de precisar pagar a inscrição de campeonato, precisar pagar a viagem. Acabava que eu não tinha muita condição. Então, essa foi outra dificuldade. Depois, para poder entrar na seleção, na época que eu entrei, tinha que vir para São Paulo e fazer uma seletiva. Nessa seletiva, tu tinha testes físicos para fazer. Se tu passasse dos testes físicos, tu ia para o teste de habilidades. E eu passei, assim, nos testes físicos em quase todos, no limite. O único que eu não consegui passar foi a barra. Tinha que fazer uma barra, se levantar o próprio corpo. Eu nem pulando eu consegui fazer uma barra. Então, acho que foi um pouco frustrante, mas eles me passaram mesmo assim para o dia de habilidades. E aí, a minha habilidade de futebol, que era o chute, foi meu diferencial, o que acabou sendo positivo para mim. Depois disso, a gente teve outros vários desafios com o nosso treinador, ele era neozelandês, então a barreira da língua era uma grande dificuldade, porque ele só falava inglês, e eu, na época, não tinha conhecimento nenhum de inglês, então já era bem difícil chegar num esporte que eu ainda não conhecia, com um treinador que só falava uma língua que eu não entendia. Então, foram alguns desafios ali. Depois, cada campeonato, cada competição, para a gente também é um grande desafio. Porque os outros países que a gente joga o circuito mundial são países que têm muita história de rugby, que têm já muita cultura. Então, é difícil, às vezes, a gente jogar um jogo contra alguém que parece que faz parecer muito fácil. É quase como se a gente fosse, no início, era como se a gente pegasse um time da escola e jogasse contra a seleção brasileira de futebol. Era tipo essa sensação que a gente tinha. A gente não via a cor da bola. Então foram grandes desafios até a gente conquistar esse nosso espaço, da gente conquistar nossa vaga na elite do rugby mundial e hoje ter a estrutura que a gente tem e o nosso time profissional que disputa chegando no 10º ranqueamento mundial. Raquel, quais são os 10 países ou os 5 primeiros da elite do rugby 7 feminino? Nova Zelândia, Austrália, são top 2 disparados do resto do mundo. Depois disso, entram países que disputam entre eles muito ali. França, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Fiji. A Espanha está abaixo da gente agora, a gente passou elas. Mas acho que são basicamente esses. 5, 6, 7. Estão faltando 2. Mas são uma grande maioria Canadá, são a grande maioria países europeus, tirando a Europa e a Oceania, né?
e aí os países da América do Norte. São os que têm maior cultura e predominância no rugby. América do Sul, o Brasil é soberano? Na América do Sul, nós ainda somos hegemonia, a gente nunca perdeu um sul-americano, então nós somos 21 ou 22 vezes campeãs sul-americanas, desde que o campeonato sul-americano existe. Legal, né? Professor Breno em casa, levantou a mão, fique à vontade, professor. O Breno estava ontem aqui com a gente. Tá bom. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Raquel, eu vou fazer uma pergunta, seja um pouco mais complexa. Na sua visão, a gente pode estar evoluindo a ponto de estar brigando com as potências mundiais do rugby, tanto service como feminino? Com toda certeza, a gente já vem nessa crescente ascensão com a estrutura que a gente criou. Na verdade, o feminino, ele se profissionalizou, a gente teve uma equipe centralizada a partir de 2014. Então, isso ainda é bem recente. Agora, a gente está começando a ter algumas meninas já que começaram a jogar rugby na base e estão chegando na seleção. Mas até então, a nossa seleção só era composta por meninas que já começaram o rugby tarde. E a gente já teve essa grande crescente. Continuando nesse caminho, com a estrutura que a gente conseguiu manter hoje, a gente acredita que daqui a uns 4, 5 anos a gente já esteja brigando entre os 4 primeiros países do mundo. Então, é muito parte desse processo de construção. E a gente espera que em pelo menos uns 8, 9 anos a gente já esteja brigando pelas primeiras, segundas posições do ranking mundial. Eu vou ligar a luz aqui que deu uma escurecida e a minha internet não está funcionando muito bem. Mas pode falar comigo. Raquel, tem pergunta aqui? Então eu faço. O sexto tem pergunta. Se tiver, só levantar a mão, abrir o microfone e fiquem à vontade, gente. Raquel, como que é o pré-olímpico do rugby 7? Vocês disputam somente aqui na América do Sul ou como outras modalidades tem disputas com seleções europeias e outros lugares? A nossa vaga para a Olimpíada ela é conquistada na América do Sul. Então, o sul-americano é uma forma de ingresso, mas só o primeiro colocado tem essa vaga. Depois disso, tem a repescagem, que tu vai com todos os outros países. Então, o segundo colocado da América do Sul tem direito a jogar uma repescagem e tentar outra vaga, mas lá é bem difícil. Perguntas? Fica à vontade. Como você venceu um câncer, foi para as Olimpíadas, venceu bastante coisa na vida, como que é para você ser uma inspiração para muita gente por aí? O que eu sempre falo é que se a gente conseguir melhorar cada pessoa, se conseguir tirar um sorriso de alguém ou melhorar o dia de uma pessoa, a gente já cumpriu a nossa missão do dia. Então, acho que eu levo muito nessa linha, foi o que me guiou quando eu resolvi abrir todo o meu processo de tratamento do câncer na internet, no Instagram, para que eu pudesse mostrar para mulheres que têm um diagnóstico de câncer que isso não é uma sentença de morte, que a gente pode escolher encarar de maneiras diferentes e levar esse processo também com leveza. Eu tratei o câncer como se fosse uma outra lesão do nosso esporte, pensando sempre no que precisava ser feito para que eu pudesse voltar ativa. E eu tentava mostrar para as pessoas essa ideia, de que a gente pode encarar um diagnóstico que talvez seja meio pesado, ou que a gente tenha crenças de ter uma energia ruim, de uma maneira leve e positiva. E o meu retorno ao campo, podendo disputar uma Olimpíada, que é o maior evento esportivo mundial, o sonho de todo atleta é disputar uma Olimpíada, então poder mostrar que depois de todo esse processo, isso foi possível, para mim é uma satisfação de poder inspirar pessoas, e principalmente jovens mulheres, talvez quem tem uma história parecida com a minha, não só do tratamento do câncer, mas também de vir do interior, vir da roça. Eu gosto muito de falar que os nossos sonhos, eles são possíveis, quando a gente corre atrás e tenta achar um caminho para fazer ele acontecer. Independente de qual seja, se meu sonho é ser médico, meu sonho é me formar na faculdade, qualquer coisa que a gente queira pra gente, é possível de realizar. A gente não precisa dar desculpa, mas eu não tenho acesso, mas eu não tenho condição. A gente consegue lutar pelo que a gente realmente quer. Basta ir atrás, né, Raquel?
Ah, que legal. Deixa eu... Lorena em casa, pergunta também. Oi, então, a gente, como o professor disse, a gente é aluna do Colégio Luba Telho, né? E a gente a gente vai fazer um trabalho de final do ano, a gente escolheu o tema Olimpíadas. E já que você foi a porta-bandeira do Brasil, a gente queria saber se você, não, tipo, você pode falar um minutinho, se apresentando, falando esporte e falando como foi a sensação, para a gente poder usar no nosso trabalho. Se não tiver nenhum Me chama problema, no é claro. Instagram. Me chama no Instagram que eu te mando o videozinho com o que tu precisar, pode ser? Tá bom, então, obrigada. Perfeito. Professor Gleno, fica à vontade. Foi engano que eu esqueci de tirar a mão. Tá. Perguntas aqui? Fala. Ah, tá. A família é muito presente, ainda você tem toda a família por perto? Primeiro, eu tenho várias famílias. A gente fala muito sobre a família do rugby, a família do nosso esporte. Compartilhando com vocês, eu moro hoje em São Paulo, numa casa com outras 8 atletas. Então, nós somos 9 atletas que moramos na mesma casa. E nós somos realmente uma família. Quando alguém precisa de qualquer coisa, todo mundo está disposto a ajudar ou fazer com que as coisas aconteçam e sejam possíveis. Mas da minha família biológica, eu sou sim muito próxima. Eu tenho 2 irmãos e os meus pais, é claro. O meu irmão tem 2 filhos, então eu tenho 2 sobrinhos que são meus xodozinhos. Se vocês depois forem acompanhar minhas redes sociais, vocês vão ver que eu posto muito mais sobre eles do que sobre a minha vida. Mas eu sou apaixonada por eles. Minha sobrinha, tipo, é meu grudinho sempre que eu tô em casa, que eu tô por lá, que eu tenho a oportunidade de estar com eles, eu brinco muito com eles. E sempre que eu posso, eu me faço presente sempre na minha família, tanto de maneira virtual. Hoje em dia eu ligo para eles toda semana para conversar, ver como é que estão, e sempre que eu tenho uma folga ou que eu consigo uma passagem, eu vou para lá para passar uns dias com eles. Raquel, como são os torneios de rugby aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós só temos campeonatos nacionais, né? Ele funciona, a gente chama o Super Sevens. Ele tem primeira e segunda divisão. Meu clube atualmente é o Charrua de Porto Alegre. A gente está teoricamente na segunda divisão, mas por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o aeroporto ainda está fechado. Esse ano o nosso clube optou por não disputar a Série B do Brasileiro. Então eu vou competir representando um time do Piauí, o Delta, para poder jogar o Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter uma etapa esse final de semana em Jacareí. E os torneios de Sevens, eles funcionam em 2 dias. São 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, até definir um campeão. No sábado joga entre as chaves. No domingo são quartas, semifinal. Além disso, aqui no Brasil a gente tem competições de rugby estadual, regional e aí chega no nacional. Então, meu clube, por exemplo, joga o Campeonato Gaúcho e a Liga Sul, além de jogar o Brasileiro. O que a gente vem também tendo uma crescente com o Rugby 15, que estão se criando campeonatos. Então, tem já o campeonato regional, lá na Liga Sul, e eles juntam regiões para jogar o Brasileiro. Então, já aconteceu há alguns meses atrás um campeonato do Brasileiro, e agora vão ter outros jogos no mês de outubro, provavelmente aqui em São Paulo. Inclusive, professor, vou te encaminhar, caso vocês tenham curiosidade de assistir. A gente vai ter também mais jogos de 15 da seleção aqui em São Paulo. Então eu vou passar para vocês, caso vocês queiram acompanhar, assistir, vai ser bem legal. Perguntas aqui na sala. Chilmara de novo, vem cá. Pode falar. Então, quando você tinha que dar aquela notícia que você tava mal, sabe, com câncer de mama, assim, você tinha que dar essa notícia pra sua família. Como foi isso, tipo, dar essa notícia pra eles? Na verdade, assim, é que eu não descobri de um dia para o outro. Foi meio que um processo, né? Então, a minha família acompanhou todo esse processo.
O dia que eu conversei com a oncologista, que ela me falou que eu ia ter que passar por quimioterapia, radioterapia, eu saí da consulta e liguei para a mãe. Falei, mãe, então, sabe aquele tumor que apareceu na imagem? Então, eu vou ter que tratar, vou ter que fazer químio, rádio. A resposta da minha mãe foi, tudo bem, tô comprando minha passagem e tô indo para São Paulo cuidar de ti. Falei, calma, mãe, não precisa. No começo, todo mundo vai estar cuidando de mim, tipo, nesse momento não tem tanta necessidade. Ela falou, eu não quero saber, eu tô indo para ir para cuidar de ti. Eu falei, ninguém dispensa um carinho de mãe, né? Eu falei, então venha. Aí minha mãe, eu comprei ela conseguiu uma liberação do trabalho dela, minha mãe é funcionária pública, ela conseguiu uma liberação com a justificativa de cuidar de um filho, então ela veio e passou comigo todo esse processo de tratamento. O restante da minha família, todos eles ficaram preocupados no início, mas eles me conhecem, sabem como que eu lido com as coisas e eles tentaram me mandar muito mais energias positivas do que questionamentos ou energia negativa. Henrique, vem cá. Vem aqui. O Henrique tem uma pergunta. Vem cá. Vem aqui, pode vir. Qual é a dificuldade de jogar? Dentro de campo ou fora de campo? Em campo ou fora do campo? Em campo. Em campo. Dentro de campo, jogar os Sevens, acho que a maior dificuldade é o condicionamento físico, porque é um jogo extremamente intenso e muito rápido. Então, para vocês terem uma ideia de como é o cansaço durante um jogo de Sevens, pede para o professor cronometrar 7 minutos no relógio. Pode ser só 5 minutos no relógio e vocês tentem correr. Letícia. Perdão, tá barulhento aqui, mas deixa eu fechar. É só para vocês terem ideia de como é essa sensação física de cansaço. Pede para alguém cronometrar para vocês 5 minutos e tentem correr esses 5 minutos na máxima intensidade possível. Vocês vão ver que isso é surreal. Acho que essa é a grande dificuldade do Rugby Sevens. É o condicionamento físico. Tu tem que estar correndo o tempo todo em alta intensidade e não tem tempo de descansar. Ontem quando você comentou que eram 2 tempos de 7, a princípio eu assisto na televisão, às vezes, caramba, né? Só 7 minutos. Só 7. Mas aí você vê a intensidade do esporte, 7 minutos. É muito tempo. Muito tempo, né? Muito tempo. Perguntas aqui na sala, nas outras salas. Raquel, e a expectativa para o Mundial? Que vocês vão, é a primeira vez? A Copa do Mundo de Rugby 15, sim. A gente conseguiu uma vaga inédita. O Brasil nunca teve uma classificação para o Rugby 15 para uma Copa do Mundo. Então a gente conseguiu pela primeira vez essa classificação. E lá com certeza vão ser jogos extremamente muito duros. Infelizmente no Rugby 15 a gente ainda está no Brasil caminhando com passinhos de formiga, como a gente diria. Ainda não é um esporte que está muito desenvolvido e a gente não tem atletas de alto nível ainda, a gente tem pouca experiência internacional no Rugby 15, mas a gente vem trabalhando muito duro nisso, por isso que a gente conseguiu conquistar essa vaga, e nós vamos ter agora, até lá, muitos jogos preparatórios, e eu acho que esses jogos preparatórios vão nos dar uma linha do que a gente pode esperar na Copa do Mundo. Pensando hoje, como hoje nós estamos, vai ser bem difícil. Mas a gente ainda tem bastante tempo para trabalhar e vários degraus para subir até a gente chegar nessa competição. Vem cá, Mayumi, que fazer uma pergunta. Eu queria saber se você ainda segue a carreira de futebol. Não, eu parei de jogar futebol, parei. Assim, eu jogo pra brincar, né? Pra me divertir de vez em quando, mas faz muito tempo que eu não jogo também. Desde que eu entrei pro rugby, eu me foquei 100% no rugby, eu não me mantive jogando outras modalidades. Mas eu acompanho o futebol feminino, não sei se alguém de vocês acompanha. Tem uma prima minha que joga no Palmeiras. Ela já foi capitã da seleção brasileira sub-17, sub-20, e ela participou da preparação da seleção brasileira principal para os Jogos Olímpicos. E eu sempre que eu posso, eu acompanho os jogos dela. Ou seja, o esporte está no sangue, né, Raquel?
Sim, com toda certeza. Gente, mais alguma pergunta? Raquel, tudo que é bom, como eu disse ontem, dura pouco, mas é espetacular, né? Eu só tenho a agradecer, assim, por conversar com os nossos alunos, agradecer por levar a bandeira do Brasil, mostrar para o mundo também. E eu tô sem palavras, de verdade. Saiu a câmera. Opa, pera aí. Eita, que eu não sei o que aconteceu no meu celular. Ixi. Eita, me derrubou. Voltei. Voltei. Mas antes, como ontem, eu sempre coloco algumas imagens e você escolhe o que é melhor. Hoje tem imagens diferentes. Opa! Algumas iguais, outras diferentes. Mas eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Compartilhar. Tela. Quem é melhor apareceu aí. Vocês também, tá? Respondam se vocês quiserem. Vamos lá. Apareceu aí, Raquel, tudo certo? Sim, tô vendo, sim. Então a primeira, hoje eu mudei, ó, uma bola de rugby. Bolinha de rugby. Hoje eu fiz uma de rugby. Eu coloquei uma bola de rugby ou uma bolinha de queijo. Rugby, com certeza. Sempre. Novamente, eles não sabem, né? Mas em uma disputa de um mundial ou de uma final olímpica, qual seria o adversário ideal? Para vencer. O prestígio maior seria ganhar das Black Ferns da Nova Zelândia, com certeza, mas eu escolheria jogar contra a Austrália porque a gente teria mais chances. Bingo ou truco? Bom, se é o truco, o jogo de baralho, eu vou pro bingo, mas a gente é viciado numa canastra. Se você, olha aí, se você tivesse que jogar em uma equipe de rugby de São Paulo, qual seria? Bom, eu vou ter que ir pro Palmeiras, que é o time da minha prima, né? Palmeiras. Água de coco ou isotônico? Água de coco, sempre. E rugby é? Um esporte incrível que todos precisariam conhecer. Não ouvi, perdão, Raquel. Um esporte incrível que todos merecem conhecer. E vamos conhecer melhor. Ano que vem, espero que o Brasil traga o troféu. Sabemos das dificuldades, são os melhores do mundo, mas a nossa torcida é imensa. Raquel, um beijo, eu amei. 2 aulas. Todo mundo aqui, ó. Um beijo, um abraço. Ó, a Silmara tem mais uma pergunta rapidinho. Vai lá. Muito obrigada também por dar essa entrevista pra gente, que é uma experiência muito boa. E além de uma pessoa tão grande que venceu o câncer, também foi a porta-bandeira do Brasil, né? Da bandeira do Brasil. E eu agradeço muito também por ter respondido minhas perguntas. E continua assim. Obrigada. Nada, muito obrigada. Quantas medalhas você já ganhou? Vixe, medalhas assim, eu tenho muitas. Eu acho que ao total eu devo ter perto de 100. Mas, que nem eu falei pra vocês no começo, eu pratiquei muitas modalidades. Eu tenho até medalha de pular corda na escola. Então, acho que assim, tem medalhas que têm um peso maior, que tem grande relevância. Eu coloco o que a gente ganhou a vaga para Hong Kong 2019, que eu acho que foi, assim, pra gente um dos mais importantes. Além de medalha de Pan-Americano e Odessur, que são medalhas que têm grande representatividade mundial. Gente, todo mundo aqui pra gente tirar uma foto, vem cá, todo mundo rapidinho. Vamos lá, aqui, ó, aqui, ó, todo mundo. Rapidão. Olha lá, ó, não dá, mas dá. Olha lá, vem aqui, ó, aqui em cima. 1, 2, 3 e... Foi!
Raquel, um beijo. Muito obrigado. Boa sorte. Contamos com você. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.